previsão de cortes na taxa de juros, nesse contexto, elas são nulas. Não há uma expectativa de corte na taxa de juros por parte do Bank of America, segundo maior banco dos Estados Unidos, nesse contexto. Porém, e o grande questionamento que fica, tá? O grande questionamento que fica agora para você que está aí do outro lado é o seguinte: seria possível o mercado subir sem mais nenhum corte na taxa de juros em 2025? Suponhamos que o Bank of America está certo. Suponhamos que os analistas do Bank of America têm razão, não vai ter mais nenhum corte em 2025. Suponhamos que eles estejam corretos. É possível o Bitcoin subir em 2025, mesmo que não tenha nenhum corte na taxa de juros? Mesmo que a taxa de juros ela se mantenha no mesmo nível até o final do ano? Pois é, para responder essa pergunta, a gente tem que olhar aqui para o histórico do mercado nos últimos anos. E a gente tem que fazer um retrocesso para o gráfico semanal no ano de 2023, que foi o ano que nós não tivemos nenhum corte. O que aconteceu com o Bitcoin em 2023? 2023, nós estávamos vivendo um contexto de mercado totalmente negativista. A gente começou o ano de 2023, depois de uma grande pressão vendedora no Bitcoin em 2022 e nos mercados tradicionais, onde o Bitcoin veio buscar a casa dos 15 mil dólares, ali aproximadamente, 15 mil e pouco aqui, se a gente for pegar o dia 21 de novembro aqui do ano de 2022. Só que olha que curioso, 2023 a gente não tinha projeção de cortes, não tinha expectativa de cortes, pelo contrário, em 2023 ainda havia um medo de recessão. Se você me acompanha desde 2023 e você assiste às lives minimamente dessa época, você lembra muito bem que qual que era o medo do mercado em 2023? Que em outubro, novembro e dezembro de 2023 nós entrássemos em uma recessão. Quem lembra disso? Coloca eu aí no chat. Você que está desde essa época. Obviamente, tinham bem menos pessoas. As lives, naquela época, davam, sei lá, 300 pessoas ao vivo, 200, não sei, não lembro agora. Mas quem estava dessa época lembra. O Rei dos Cortes falou eu, o André falou eu, o Gabriel falou eu, o Hernanes falou eu, muita gente. Eu estou até surpreso de ter tanta gente desde essa época que está aqui comigo. Enfim. Então a gente tinha uma expectativa de medo. Todo mundo achava, todo mundo acreditava, inclusive eu, tinha essa expectativa que tivéssemos uma recessão no findar de 2023. E em 2023, a gente não tinha corte na taxa de juros. Pelo contrário, a taxa vinha subindo. Só que olha o que aconteceu com o Bitcoin em 2023. Eu não vou nem pegar outubro, porque se eu pegar outubro, eu vou pegar o hype dos ETFs, que foi quando o mercado começou a ficar verdadeiramente bullish com a expectativa do ETF de Bitcoin. Então eu vou retirar essa parte. Se a gente pegar aqui dessa região, que foi o início de 2023, olha o que aconteceu aqui em 2023, logo na primeira semana de janeiro. A gente subiu, maio, subiu, junho, subiu, julho, a gente começou um movimento corretivo que foi voltar a se recuperar em outubro, quando começou aquele hype dos ETFs. Fala, Solano. Fala, DM, beleza? Seja bem-vindo aqui à nossa live. E aí, cara, muito bom dia, senhores, senhoras, boicetas, eles, elas, deles, delas. Tamo junto. Eu, Ilix. Eles, todo mundo. Então, eu tava falando aqui pro pessoal, ADM, e eu não vou nem considerar esse topinho aqui, pessoal. Eu vou considerar o fundo, a correção, que foi lá em agosto, né? Quando o mercado estava temeroso com recessão. Então, veja bem, mesmo com o mercado com medo de recessão, taxa de juros subindo, ao invés de estar cortando, o Bitcoin conseguiu subir 57%.
de janeiro até agosto de 2023. Então, é possível o Bitcoin subir sem corte? Sim, é possível. Porque ele fez isso quando os cortes estavam aumentando. Ele fez isso, ou melhor, ele com os cortes não. Ele fez isso quando a taxa de juros estava aumentando em 2023. Aí chegou um momento de 2023 que foi pausada. Pararam de subir a taxa de juros, mantiveram ela e começaram a cortar só agora, em 2000. Agora não, né? Ano passado, em 2024. Então, mesmo com um cenário bearish, o Bitcoin conseguiu botar 57% de lucro de janeiro até agosto. E se a gente for considerar o topo, né? Antes de começar aquele medo de recessão, o Bitcoin conseguiu botar 103%, que foi dos 16 até os 31 mil, lá na... Quando foi isso aqui? No dia 19 de junho. Dia 19 de junho. E muito dessa correção também foi justamente na época que a SEC começou a perseguir as altcoins. Eu lembro disso, porque essa foi a época que teve o BitSampa, lá em São Paulo. E a gente estava corrigindo muito, o Bitcoin estava caindo muito, estava todo mundo caindo aqui, porque o Gary Gensler falou que todas as altcoins elas eram securities, né? Não era isso? Que não eram commodities, eram securities.